Salve, salve, galera ligada no Arena. Um abraço para toda a torcida rubro-negra. Não tem nada melhor do que voltar a sentir o gosto da vitória no Campeonato Brasileiro, e foi isso que o Vitória fez ao bater o Vasco por 2-1. 2 gols de Renato Kaiser, e a equipe volta a respirar mais aliviada, justamente em uma semana decisiva para a temporada. E é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia agora. As alternativas que o técnico Thiago Carpini tem no elenco para encarar essa sequência pesada. Começando pelo departamento médico, o Vitória ainda tem 3 jogadores em recuperação: o zagueiro Zé Marcos e os volantes William Oliveira e Pablo Siles, o popular PP. A boa notícia é que o caso de Zé Marcos é o mais encaminhado. O defensor já voltou a trabalhar com o grupo, participou dos aquecimentos e está naquela reta final do processo de transição. Quem acompanha o dia a dia sabe. Primeiro, o jogador termina a parte de fisioterapia, depois começa a correr no campo, evolui para atividades com mais intensidade e, quando está quase liberado, participa do famoso bobinho. Zé Marcos já deu esse passo importante, fez parte do bobinho na última sexta-feira e deve seguir evoluindo nos treinos para ser opção contra o Cerro Largo. E quem sabe já encarar o Bahia no clássico Bavi Pento. Em contrapartida, a situação de William Oliveira e PP é mais complicada. Os dois ainda estão no departamento médico, sem previsão de início de transição, o que praticamente os tira das partidas desta semana. São cartas fora do baralho para os duelos contra os uruguaios e o rival baiano. Outro que está voltando aos poucos é Carlos Eduardo, que já foi relacionado e está liberado clinicamente e pronto para ganhar mais minutos em campo. Agora, sobre Renato Kaiser, apesar dos 2 gols na vitória contra o Vasco, ele ainda não reúne condições de atuar os 90 minutos completos. Contra o time carioca, a ideia era que ele entrasse apenas no finalzinho, mas acabou jogando um tempo inteiro e mais os acréscimos, somando cerca de 50 minutos em campo. Por conta disso, a comissão técnica deve segurar o atleta, que dificilmente viajará para o Uruguai, focando em recuperar melhor a parte física para estar inteiro no Bavi. A meta é que ele consiga suportar no mínimo 60 minutos de jogo no clássico. Outro nome que gera atenção é Mateuzinho, que ficou de fora do Bavi anterior por conta de expulsão. Ele deve voltar ao time contra o Cerro Largo e, embora não vá ser multado financeiramente, a diretoria pretende ter uma conversa com ele para alinhar comportamento e evitar que situações como essa se repitam. Não é algo frequente na carreira do jogador, então a ideia é mais um puxão de orelha do que uma punição severa. O planejamento do Vitória para a viagem ao Uruguai deve ser o seguinte: levar praticamente todo o elenco principal, algo em torno de 23 ou 24 atletas, já que a comissão técnica quer manter a preparação do grupo completa em Montevidéu. Alguns jogadores podem ficar em Salvador para aprimorar a parte física, mas a ideia é trabalhar a equipe titular lá mesmo e ajustar os últimos detalhes para o clássico estadual. Com a derrota do Cerro Largo para a Universidade Católica, o cenário da competição mudou. O Vitória agora tem chances reais de alcançar a 2ª colocação e disputar um play-off. Vencendo os uruguaios na quarta-feira, o time baiano chegaria a 6 pontos. A Universidade Católica ainda enfrenta o Defensa e Justiça, e dependendo desse resultado, o Vitória pode até entrar na última rodada jogando por um empate para se classificar, ou até mesmo com uma derrota, caso outros resultados ajudem. O grupo que parecia fechado se abriu de novo, reacendendo a esperança rubro-negra. Por isso, há uma dúvida em relação ao time que vai a campo. Carpini deve optar por uma formação mista, poupando algumas peças importantes, mas ainda assim mantendo uma base competitiva. O cenário ideal seria colocar força máxima, já que a oportunidade surgiu e não dá para desperdiçar. Mas existe a preocupação em não estourar fisicamente alguns atletas para o clássico contra o Bahia. O equilíbrio entre arriscar e preservar será essencial nessa decisão. Nos próximos dias, vamos seguir atualizando todas as informações sobre a preparação do Vitória para esses 2 confrontos. O Arena Rubro-Negra vai marcar presença em Montevidéu para trazer tudo de perto para vocês. Então já sabe, fiquem ligados nas transmissões, nos vídeos e nas atualizações no site, porque vem muita coisa boa por aí.
Já aproveita para fortalecer esse trabalho independente que a gente faz com tanto carinho para o torcedor rubro-negro. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso ajuda demais o conteúdo a alcançar mais gente e mostra para o YouTube que vocês querem ver mais notícias do Vitória com qualidade, seriedade e aquele toque de paixão que só quem é do Barradão entende. Seguimos juntos nessa caminhada, levando a voz da torcida para todos os cantos. Bora, Vitória! E seguindo nessa pegada, família rubro-negra, vamos olhar agora para um ponto que muita gente tem debatido nas arquibancadas, nos grupos de WhatsApp e até nas mesas redondas por aí, o crescimento do elenco do Vitória e o impacto das decisões de Thiago Carpini dentro de campo. Porque uma coisa é certa, depois de um começo de temporada turbulento, com oscilações e incertezas, parece que finalmente a equipe começa a encontrar um caminho mais sólido, principalmente no Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Vasco foi emblemática nesse sentido, não só pelos 3 pontos que eram urgentes, mas pela forma como o time se comportou em campo. A postura foi diferente, mais agressiva, mais concentrada, com uma defesa mais segura, mesmo ainda sem estar na sua formação ideal. E aí entra o mérito do treinador, que soube adaptar o time dentro das limitações que tinha, explorando o que de melhor cada jogador podia oferecer naquele momento. Renato Kaiser foi o nome do jogo, mas é inegável que o funcionamento coletivo foi determinante para o resultado. A movimentação dos meias, a compactação defensiva, as transições rápidas, tudo isso foi fruto de um trabalho de correção que já vinha acontecendo nos treinos. E olha que não foi uma semana cheia para trabalhar, hein? Ou seja, foi muito mais na base da conversa, da repetição nos trechos curtos de treino, do que de uma preparação ideal. Agora, com essa vitória para dar moral, o foco se volta totalmente para o confronto com o Cerro Largo. E aqui tem um detalhe importante. O Vitória sabe que, além do aspecto técnico, o psicológico vai pesar muito nesse jogo. A equipe uruguaia joga em casa com a pressão da torcida e costuma impor um ritmo físico muito forte, especialmente nos primeiros minutos. Cabe ao Vitória ter a inteligência de segurar esse ímpeto inicial, controlar a posse de bola e, quem sabe, aproveitar os espaços que inevitavelmente vão surgir. E aqui, mais uma vez, a montagem do elenco ganha destaque. Mesmo com alguns desfalques, Carpini tem buscado soluções dentro do próprio grupo. A entrada de jovens jogadores, a utilização de atletas polivalentes, tudo isso tem sido uma estratégia para manter o nível competitivo e, ao mesmo tempo, preparar a equipe para uma maratona de jogos decisivos. A expectativa da torcida é grande. Há um clima de confiança moderada, sem euforia, mas com a certeza de que, se o time jogar com a mesma concentração que mostrou contra o Vasco, tem totais condições de voltar do Uruguai com um bom resultado. E isso seria fundamental, não só pela tabela da competição continental, mas também para embalar de vez no Brasileirão. E falando em Brasileirão, não tem como fugir do assunto clássico. O Bavi se aproxima e todo mundo sabe o peso desse jogo. Independente de momento, posição na tabela ou qualquer outro fator, um Bavi sempre é um campeonato à parte. E é justamente por isso que a comissão técnica está sendo tão cautelosa na gestão do elenco. Não se trata de priorizar uma competição e abandonar a outra, mas sim de fazer escolhas inteligentes para que o Vitória consiga ser competitivo em todas as frentes. O planejamento para o Bavi passa muito pela recuperação física dos principais jogadores. Renato Kaiser, como já falamos, é peça-chave nesse contexto. Se ele conseguir atingir um nível físico satisfatório, capaz de aguentar pelo menos 60 minutos em alta intensidade, o Vitória ganha uma referência importante no ataque. Mas não é só ele. Atletas como Osvaldo, Mateuzinho, Rodrigo Andrade e até Zé Hugo também precisam estar em boas condições para que o time tenha força máxima. Outro ponto que merece atenção é a questão emocional. Jogadores jovens que ainda não viveram um Bavi precisam ser preparados para lidar com a pressão. E isso é algo que o Vitória tem trabalhado não só dentro de campo, mas também fora dele, com conversas, palestras e até apoio psicológico. A ideia é blindar o grupo para que o time entre em campo focado apenas no jogo, sem se deixar levar por provocações ou pressões externas. A diretoria, por sua vez, tem dado respaldo total ao trabalho de Carpini.
Mesmo nos momentos mais complicados, quando os resultados não apareciam, houve uma compreensão de que o projeto precisava de tempo para maturar. E agora, com a equipe começando a dar sinais de evolução, essa paciência começa a ser recompensada. Mas é claro que o futebol é implacável e vive de resultados. Por isso, cada jogo tem um peso gigantesco nessa caminhada. E falando em diretoria, há também um trabalho silencioso nos bastidores para reforçar o elenco na próxima janela. A ideia é buscar peças que cheguem para resolver de imediato, especialmente em setores onde o time tem mais carências. A zaga, por exemplo, ainda carece de mais opções de nível titular, já que as lesões têm sido um problema recorrente. Da mesma forma, um meia de criação e um atacante de velocidade também estão no radar. Mas até lá, o foco total está nesses dois próximos confrontos. E se tem uma coisa que a torcida do Vitória sabe fazer, como ninguém é apoiar, seja no Barradão, seja fora de casa, a massa rubro-negra se faz presente, empurra o time e transforma qualquer jogo em uma verdadeira decisão. E é justamente essa energia que o time vai precisar canalizar, tanto no Uruguai quanto no Bavi. O momento agora é de concentração total, de fechar o grupo, de transformar as dificuldades em motivação. E quem acompanha o dia a dia sabe que esse elenco tem características que combinam com esse tipo de desafio. Jogadores aguerridos, comprometidos, que não desistem fácil e que entendem a importância de cada partida para o torcedor. Além disso, há uma confiança crescente no trabalho da comissão técnica. Carpini tem mostrado capacidade de adaptação, não se prende a um único esquema tático e vem ajustando a equipe conforme as necessidades de cada jogo. Essa flexibilidade é um trunfo importante, especialmente em um campeonato tão competitivo e imprevisível como o brasileiro. E claro, a sequência de jogos também vai exigir uma gestão física muito bem feita. O calendário é cruel, os intervalos entre partidas são curtos e qualquer erro de planejamento pode custar caro. Por isso, cada detalhe conta, desde a recuperação pós-jogo até o planejamento das viagens, passando pelo monitoramento de carga de treino e alimentação dos atletas. Torcedor do Vitória pode esperar um time competitivo que vai lutar até o fim em cada partida? Não vai ser fácil, os desafios são grandes, mas a evolução recente dá motivos para acreditar. E essa crença, essa chama acesa na torcida, pode fazer toda a diferença. Nos próximos dias a cobertura vai ser intensa, a gente vai acompanhar de perto cada passo do Vitória nessa jornada, trazendo informações exclusivas, análises, bastidores e, claro, aquela resenha boa que só quem é rubro-negro entende. Então, não vacilem, fiquem ligados, participem, interajam, porque essa caminhada rumo à recuperação é de todos nós. E é assim, com trabalho, dedicação e o apoio incondicional da torcida, que o Vitória vai em busca de dias melhores. O desafio é grande, mas a vontade de superá-lo é ainda maior. E com a força do Barradão pulsando no coração de cada jogador, não há obstáculo que não possa ser vencido. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos. E comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O cenário do futebol brasileiro foi sacudido nesta semana com uma notícia de impacto. Luciano Hang, empresário bilionário e fundador da rede de lojas Havan, fez uma proposta bilionária para adquirir o controle do Esporte Clube Vitória. A informação caiu como uma bomba no ambiente esportivo, despertando especulações e debates sobre o futuro do tradicional clube baiano. Hang, conhecido por sua atuação agressiva no mundo dos negócios e também por seu perfil midiático, quer transformar o Vitória em uma potência nacional e não esconde sua ambição de competir de igual para igual com os gigantes do futebol brasileiro. Segundo fontes próximas à negociação, o montante envolvido ultrapassa a cifra de 1 bilhão, valor inédito em termos de investimento privado em clubes do Nordeste. A proposta inclui não apenas a aquisição da SAF, Sociedade Anônima do Futebol do Vitória, mas também um robusto plano de investimentos em infraestrutura, categorias de base e contratações de peso para fortalecer o elenco.
A ideia de Hang é construir uma nova era para o Leão da Barra, com um centro de treinamento moderno, reestruturação administrativa e um time competitivo, capaz de retornar à Série A do Brasileirão e disputar títulos importantes. A diretoria do Vitória ainda estuda a proposta com cautela, mas o entusiasmo nos bastidores é evidente. O clube, que nos últimos anos enfrentou diversas crises financeiras e políticas, vê na investida de Hang uma oportunidade única de reescrever sua história. Torcedores se dividem entre a empolgação com o possível ressurgimento do time e o receio de perder a identidade diante de um projeto empresarial tão arrojado. Luciano Hang, por sua vez, já teria sinalizado o desejo de integrar o Vitória a uma estratégia maior de investimento no futebol nacional, apostando em novos modelos de gestão e marketing. A operação, se concretizada, pode representar uma virada histórica não apenas para o clube baiano, mas também para o equilíbrio de forças no futebol brasileiro, com o Nordeste ganhando novo protagonismo. Enquanto os detalhes seguem sendo negociados nos bastidores, a proposta bilionária já colocou o Vitória no centro das atenções do esporte nacional. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.